Graças a paz, meus irmãos. Como os irmãos já estão sabendo, estão cientes, ou pelo menos a grande maioria dos irmãos da nossa igreja, nós recebemos, as instituições religiosas receberam da prefeitura esta semana a liberação para poder voltar aos cultos presenciais, respeitando algumas normas, algumas diretrizes estabelecidas pela mesma. E dentre essas normas, o cuidado com a capacidade máxima que o templo tem e estabelecendo para essa capacidade um limite máximo de 30% dessa capacidade para o culto presencial. E a questão também do espaço mínimo de 1 metro entre os irmãos que estarão no templo. E para isso, é claro, nós ontem, reunidos com a diaconia da igreja, com a parte da liderança da igreja, a diaconia, nós vimos que a dificuldade seria grande se deixássemos os cultos sem nenhum controle para que os irmãos chegassem e estivessem lá, e aí o número de irmãos poderia passar de 30%, e uma das coisas que nós não queremos nesse momento é ter dificuldades em relação a sanções vindas da parte da prefeitura. Então, para que isso seja melhor organizado e para que possamos não correr o risco de ter nenhum problema com a prefeitura, nós estamos estabelecendo um número de 50 irmãos em cada culto. E aí, esses 50 irmãos, essas 50 vagas para os cultos, estarão tendo que ser agendadas pelos irmãos. Os irmãos devem, em primeiro lugar, escolher um dos cultos para ir. O culto pela manhã começa de 9h15, o culto à noite de 19 horas. Você deve escolher um dos cultos para ir. E escolhendo um dos cultos para ir, você deve agendar, marcar, deixar marcado a sua vaga lá. Deve deixar marcada a sua vaga para o culto. E para isso, você deve entrar em contato com a secretária da igreja, a diaconisa Jane. Acredito que todos os irmãos, ou a grande maioria, deve ter o contato dela, mas eu vou dar para os irmãos, passar aos irmãos o número do telefone dela, porque sem deixar agendada a sua ida para um dos dois cultos, você corre o risco de não poder ir ao templo, porque se chegar lá em cima da hora, ou se marcar em cima da hora, pode ser que não tenha vaga. Então, o número da diaconisa Jane é 99227 2363. 992 27 23 63. 992 27 23 63. Então, assim que esse vídeo estiver sendo divulgado nas redes, nos grupos, no WhatsApp da igreja, nos grupos da igreja, você entre em contato o mais rápido possível com a diaconisa Jane para deixar marcado lá o seu lugar, porque só são 50 vagas que a gente está disponibilizando, porque ainda tem toda a equipe, a questão de louvor e toda a equipe lá para questão da transmissão dos cultos. Então, a gente vai estar estabelecendo 50 vagas. Então, ligue e deixe lá agendado a sua vaga, dizendo que você vai em tal horário do culto, transcorrendo tudo bem. Se Deus quiser, você estará lá. Então, não deixe para a última hora, porque pode ter algum problema em relação a isso. Ligue para a diaconisa Jane e deixe lá agendado o seu lugar, marcado o seu lugar. E por fim, é bom lembrar os irmãos que os cuidados, tanto no templo, como também os cuidados com as pessoas do grupo de risco, eles devem ser respeitados. A gente deve continuar se precavendo. Só entrará no culto, só entrará no templo, melhor dizendo, pessoas com máscara. Sem máscara não entrarão no templo amanhã. Então, e se chegar algum visitante em cima da hora e as vagas todas não estiverem completas, como é que fará? A gente vai, é claro, se tem vaga, mas o visitante estiver de máscara, poderá entrar, não tem problema. Aí a gente está tentando ver essa questão de algumas vagas, reservas lá, deixar alguns lugares, porque se chegar um visitante com máscara, a gente poder receber. Mas o número estabelecido, a gente continua dizendo e divulgando para os irmãos. São 50 lugares em cada culto.
Também, as pessoas acima de 60 anos, as pessoas que têm doenças crônicas, as pessoas que têm, as crianças abaixo de 10 anos devem continuar seguindo as orientações dos órgãos competentes. Ainda essa pandemia, a dificuldade com o Covid-19 ainda requer cuidados. Então, mas se acontecer de chegar alguém, por exemplo, e chega um desses visitantes com uma criança abaixo de 10 anos lá, como é que será? Vai poder, aí vai entrar, e como é que será? Olha, a gente não vai ter, amanhã a gente não tem. A gente está voltando nos cultos, mas a gente não vai ter EBD, não tem berçário. Então, criança abaixo de 10 anos é responsabilidade da mãe em relação ao comportamento dela no culto, e ela deverá ficar no colo o tempo todo. Então, e sem atrapalhar a questão de toda a dinâmica e todo o transcorrer do culto. Então, isso será algo que vai ser concernente apenas à mãe ou ao pai que levar. Então, não tem berçário, não tem ninguém para estar ali. Então, pegando, tentando levar para algum lugar. Então, é responsabilidade apenas dos pais se levarem, de estarem com a criança abaixo de 10 anos lá, mantendo ela comportada. Quando a gente tem o culto normal, a gente tem o berçário, já é uma ajuda, as pessoas ali do Ministério Infantil, mas amanhã não teremos essa possibilidade, então, que os irmãos possam estarem atentos a respeito disso. Lembrando também que a Congregação Batista Vale da Bênção e a Frente Missionária de Nova Escada amanhã ainda não voltam, vão estar se preparando para voltar na próxima semana, se Deus assim permitir, se as coisas transcorrerem bem. Então, e a gente vai estar vendo a possibilidade lá de Nova Escada voltar no próximo domingo, mas isso é algo que a gente vai estar ainda vendo direitinho, organizando, pois, como eu já falei, não queremos sofrer nenhuma sanção, não queremos sofrer nenhuma sanções nenhuma da prefeitura. Então, as pessoas do grupo de risco que continuem se precavendo, se cuidando, pois a pandemia assim, ainda não acabou. Infelizmente, a gente ainda os números estão diminuídos, mas todo o cuidado deve ser ainda observado. Então, amanhã, permitindo Deus, estaremos reunidos lá, tanto pela manhã como à noite, e o culto continuará sendo transmitido da mesma maneira para os que ficarão cultuando em casa. Então, que Deus continue a fazer com que essa pandemia passe e que ele seja exaltado e engrandecido amanhã com os cultos, tanto pelos que estarão no templo, como também por aqueles que ficarão em casa. Que Deus seja sempre engrandecido e exaltado através das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.